Tem coisas na vida que a gente nunca esquece. Momentos que ficam gravados na memória para sempre. E para mim, aquela noite de junho de 1979 é uma dessas coisas. A noite em que meu marido me pegou por trás, eu disse não, e tudo mudou. Mas não da forma que vocês estão pensando. Não mesmo. Porque a história que eu vou contar hoje não é sobre o que vocês imaginam. Não é sobre violência. Não é sobre abuso. É sobre algo muito mais complexo, muito mais estranho e muito mais difícil de explicar. Meu nome é Carmen. Tenho 68 anos. Fui casada por 45 anos com o mesmo homem. E hoje, 3 anos depois dele ter partido, eu vou contar o que ninguém nunca soube. O segredo que a gente guardou por décadas. O segredo que quase destruiu o nosso casamento. Mas que no final, de uma forma estranha, também salvou. Eu conheci o Alberto em 1975. Eu tinha 20 anos. Ele tinha 25. Foi num baile da igreja. Ele era bonito. Muito bonito. Alto, moreno, olhos escuros, sorriso que iluminava o salão inteiro. E ele dançava bem. Muito bem. Todas as moças queriam dançar com ele. Mas foi comigo que ele passou a noite inteira. E quando o baile terminou, ele me pediu para sair no domingo seguinte. E eu, que nunca tinha namorado ninguém, disse sim sem pensar 2 vezes. O namoro foi rápido. 6 meses e ele já estava pedindo minha mão em casamento. Meu pai adorou ele. Minha mãe também. Ele era trabalhador, educado, de família boa. O genro perfeito. Casamos em março de 1976. Casamento grande, igreja cheia, festa bonita. Eu estava feliz. Muito feliz. Achava que tinha encontrado o homem da minha vida. E de certa forma, tinha. Mas não da forma que eu imaginava. A lua de mel foi estranha. A gente foi para uma pousada no litoral. 3 dias, só nós dois. E eu estava nervosa. Muito nervosa. Porque naquela época, moça direita não sabia de nada. Não sabia como era. Não sabia o que esperar. Só sabia que tinha que acontecer alguma coisa na primeira noite. Alberto também estava nervoso. Eu via. Ele suava frio. As mãos dele tremiam. Achei que era normal. Que todo homem ficava nervoso na primeira vez com a esposa. A primeira noite foi um desastre. Não vou entrar em detalhes porque não é importante para a história. Mas foi ruim. Muito ruim. Doloroso. Rápido. E no final, eu chorei. E ele pediu desculpa. Disse que ia melhorar. Que era só questão de tempo. E melhorou. Mais ou menos. Com o tempo, a gente foi aprendendo. Foi se acostumando. Não era aquela coisa maravilhosa que as amigas casadas falavam. Mas também não era horrível. Era funcional. Cumpria seu propósito. E o propósito era ter filhos. Era isso que todo mundo esperava. Que a gente tivesse filhos logo. Minha mãe perguntava toda semana se eu já estava grávida. A mãe do Alberto também. Como se fosse uma competição. Mas os meses foram passando e nada. 1 ano. 2 anos. 3 anos. E eu não engravidava. A gente fazia tudo certinho. Nos dias certos. Do jeito certo. Mas nada acontecia. As pessoas começaram a falar. Começaram a perguntar. Começaram a dar palpite. Que eu devia tomar chá de tal planta. Que eu devia ir em tal benzedeira. Que eu devia fazer promessa. Que talvez fosse o Alberto que tinha problema. Que a gente devia ir no médico. Fomos. Nos médicos. Vários médicos. Fizemos exames. Eu e ele.
E todos os exames davam normais. Não tinha nada errado comigo. Não tinha nada errado com ele. Mas mesmo assim, eu não engravidava. Foi frustrante. Muito frustrante. Eu chorava todo mês quando via que não tinha dado certo de novo. Alberto ficava calado, distante, como se a culpa fosse dele, como se ele estivesse falhando como homem. E foi nessa época que as coisas começaram a mudar. Alberto começou a ficar mais estranho. Ele trabalhava até mais tarde. Chegava em casa cansado, sem vontade de conversar, sem vontade de nada. Teve noites que ele nem me tocava. Dormia de costas, do outro lado da cama, distante. E quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que sim, que era só cansaço do trabalho. Mas eu sabia que não era só isso. Tinha algo mais. Algo que ele não estava me contando. Até que chegou aquela noite. Junho de 1979. A gente estava casado há 3 anos. E nada de filho. Nada de gravidez. Nada. Eu estava na cozinha lavando a louça do jantar. Alberto tinha ido tomar banho. Eu ouvi o chuveiro desligar. Ouvi ele sair do banheiro. E então senti ele atrás de mim. Ele me abraçou por trás. As mãos dele na minha cintura. O corpo dele colado no meu. E eu senti algo. Algo diferente. Algo que não era normal. Eu me virei. Olhei para ele. E vi. Vi algo nos olhos dele que eu nunca tinha visto antes. Não era desejo. Não era amor. Era desespero. Era medo. Era vergonha. E então ele sussurrou. Sussurrou tão baixo que eu quase não ouvi. Carmen, eu preciso te contar uma coisa. Eu não posso mais guardar isso. Eu não aguento mais fingir. Meu coração disparou. Fingir? Fingir o quê? Ele estava chorando agora. Lágrimas descendo pelo rosto. As mãos tremendo. Eu tentei. Eu juro que tentei. Mas eu não consigo. Eu não consigo ser o que todo mundo espera que eu seja. Eu não consigo ser o marido que você merece. Eu não estava entendendo. Do que ele estava falando. Carmen, eu não sou. Eu não sou como os outros homens. E foi aí que caiu a ficha. Foi aí que eu entendi. Ou pelo menos achei que tinha entendido. Você tem outra mulher? É isso. Você está me traindo? Ele balançou a cabeça. Desesperado. Não. Não é isso. Eu nunca te trairia. Nunca. É pior que isso. Muito pior. Pior? Como podia ser pior que traição? E então ele falou. Falou a verdade que tinha guardado por 3 anos. A verdade que tinha carregado sozinho todo esse tempo. Carmen, eu não gosto de mulher. Eu nunca gostei. Eu tentei gostar. Tentei forçar. Tentei fingir. Mas eu não consigo. Porque eu gosto de homens. O mundo parou. Literalmente parou. Eu não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. Não conseguia entender. Como assim? Como ele podia gostar de homens se era casado comigo? Se a gente tinha. Se a gente fazia. Mas a gente é casado. A gente. Eu sei. E eu fiz. Eu fazia. Porque era minha obrigação. Porque era o que esperavam de mim. Mas eu nunca quis de verdade. Eu só fingia. Fingia que queria. Fingia que sentia. Mas era tudo mentira. Eu me afastei dele. Me encostei na pia. Precisava de ar. Precisava pensar. Mas não conseguia. Não conseguia pensar em nada. Por que você casou comigo então?
Por que você me fez isso? Ele caiu de joelhos. Ali mesmo no chão da cozinha. Soluçando. Porque eu tinha medo. Medo de ser descoberto. Medo do que minha família ia dizer. Medo do que a cidade inteira ia dizer. Eu pensei que se eu casasse, se eu fingisse ser normal, o sentimento ia passar. Ia sumir. Mas não sumiu. Só piorou. E eu não aguento mais mentir. Não aguento mais te usar para manter as aparências. Eu me senti suja. Usada. Enganada. Traída de uma forma que eu nem sabia que era possível. Sai daqui. Sai da minha frente. Carmen, por favor. Sai. Ele saiu. Foi para o quarto. Trancou a porta. E eu fiquei ali, na cozinha, em choque, tentando processar que minha vida inteira tinha sido uma mentira, que meu casamento era uma farsa, que o homem que eu amava nunca tinha me amado de verdade. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada no sofá da sala até o sol nascer, pensando, chorando, tentando entender como eu não tinha percebido, como eu tinha sido tão cega. As peças começaram a se encaixar. A falta de interesse, as desculpas, a distância, os olhares vazios. Tudo fazia sentido agora. Um sentido horrível, mas fazia. De manhã, Alberto saiu do quarto, os olhos inchados de tanto chorar. Ele nem olhou para mim. Pegou a bolsa e foi trabalhar sem dizer uma palavra. Eu fiquei ali, sozinha, precisando contar para alguém, precisando desabafar. Mas como? Como eu ia contar isso para alguém? Como eu ia dizer que meu marido tinha me confessado que gostava de homens? Naquela época, em 1979, isso não era falado. Não era aceito. Não era nem considerado possível por muita gente. Era pecado. Era doença. Era aberração. E quem fosse descoberto era expulso da família, da igreja, da sociedade. Então eu não contei. Para ninguém. Guardei aquilo como um segredo. Um segredo que doía. Que queimava. Que me corroía por dentro. Os dias seguintes foram estranhos. A gente mal conversava. Mal se olhava. Dormíamos na mesma cama, mas cada um no seu canto. Como dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Até que uma semana depois, eu finalmente falei. A gente precisa conversar. De verdade. Sobre tudo. Ele concordou. E naquela noite, depois do jantar, a gente sentou na sala. E conversou. Conversou de verdade. Pela primeira vez desde que a gente tinha casado. Ele me contou tudo. Contou que sabia desde os 14 anos que era diferente. Que enquanto os amigos ficavam babando nas meninas, ele não sentia nada. Mas sentia outra coisa quando via certos meninos. Contou que tentou rezar para aquilo passar. Que tentou se forçar a gostar de mulher. Que até namorou umas meninas antes de mim, tentando se convencer que era normal. E quando conheceu eu, achou que tinha conseguido. Achou que finalmente tinha virado o homem que todos esperavam que ele fosse. Mas depois do casamento, percebeu que estava apenas se enganando. Enganando a mim. Enganando todo mundo. Você já ficou com algum homem? Eu perguntei. E a forma como fiz a pergunta soou estranha até para mim. Não. Nunca. Eu juro. Eu nunca traí você. Eu só penso. Eu só sinto. Mas nunca agi. E você quer? Você quer agir? Você quer estar com um homem? Ele ficou em silêncio. Um silêncio longo demais. Eu não sei. Eu não sei o que eu quero. Eu só sei que não posso mais fingir. Não posso mais te fazer de idiota. Você não merece isso. Eu respirei fundo.
E perguntei a pergunta que precisava ser feita. Você quer o divórcio? É isso que você está dizendo? Ele me olhou. E pela primeira vez em dias, realmente me olhou. Eu não sei, Carmen. Eu não sei o que eu quero. Eu não quero te machucar mais do que já machuquei. Mas eu também não sei se consigo continuar assim. E você me ama? De alguma forma. Como pessoa. Como amiga. Alguma coisa. Ele começou a chorar de novo. Sim. Eu te amo. Não do jeito que você quer ser amada. Não como o marido ama a esposa. Mas eu te amo. Você é minha melhor amiga. Minha companheira. A pessoa que mais me entende no mundo. E eu não quero te perder. Então não me perca. A gente dá um jeito. A gente encontra uma forma de fazer isso funcionar. Ele me olhou como se eu tivesse ficado louca. Como? Como a gente faz isso funcionar? Eu não sei ainda. Mas a gente descobre. Porque divórcio não é opção. Minha família nunca ia aceitar. A sua também não. A gente ia ser expulso da igreja. Ia virar piada na cidade. A gente ia perder tudo. Mas você vai ser infeliz. Presa num casamento com um homem que não pode te dar o que você precisa. E você vai ser morto. Literalmente morto se alguém descobrir a verdade. Naquela época, homens como você eram espancados, mortos, jogados em manicomios. Eu não vou deixar isso acontecer com você. Ele me abraçou. E a gente chorou junto. Chorou pela situação impossível que a gente estava. Chorou pelas vidas que a gente não podia ter. Chorou por tudo. E foi ali, naquele abraço, que a gente fez um pacto. Um pacto estranho. Talvez errado. Mas era o que a gente tinha. A gente ia continuar casado. Pelas aparências. Pela família. Pela sociedade. Mas dentro de casa, a gente ia viver como amigos. Como companheiros. Sem cobranças. Sem fingimentos. Sem mentiras. E quanto a filhos, ele perguntou. Eu respirei fundo. Porque aquela era a parte mais difícil. A que mais doía. A gente adota. A gente diz que eu tenho problema. Que não posso ter filhos. E adota. Ninguém precisa saber da verdade. Ele concordou. E assim foi feito. 2 anos depois, em 1981, a gente adotou um menino. Um bebezinho de 3 meses que tinha sido abandonado na porta de um orfanato. A gente deu o nome de Rafael. E ele se tornou nosso filho. De verdade. Não de sangue. Mas de amor. E 3 anos depois disso, adotamos uma menina. A Laura. Também abandonada. Também precisando de uma família. E a gente deu essa família para ela. Por fora, a gente era a família perfeita. Marido, esposa, 2 filhos lindos. Todo mundo comentava como a gente era feliz. Como éramos o casal ideal. Se eles soubessem. Mas dentro de casa, era diferente. Alberto tinha o quarto dele. Eu tinha o meu. A gente dormia separado. Vivia como amigos. Como parceiros criando filhos juntos. Mas não como marido e mulher. E foi assim por anos. Por décadas. A gente criou Rafael e Laura. Viu eles crescerem. Estudarem. Se formarem. Casarem. Terem filhos. E ninguém nunca desconfiou. Ninguém nunca soube. Para o mundo inteiro, a gente era o casal perfeito que tinha superado a dificuldade de não poder ter filhos biológicos e tinha adotado com amor. Mas a verdade era outra. A verdade era que a gente era 2 amigos vivendo juntos. Criando filhos juntos. Mantendo as aparências juntos.
mas cada um com sua vida emocional separada. Alberto nunca ficou com ninguém. Ele me jurou isso até o dia que morreu. Disse que tinha medo demais, que não queria arriscar, que preferia viver reprimido do que correr o risco de ser descoberto e destruir tudo que a gente tinha construído. E eu também nunca fiquei com ninguém. Não porque não pudesse, mas porque eu amava ele. De uma forma estranha, confusa, mas amava. Ele era meu melhor amigo, meu companheiro, o pai dos meus filhos. E eu não ia trair essa confiança. Teve momentos difíceis. Claro que teve. Teve noites que eu chorava sozinha no meu quarto, sentindo falta de ser tocada, de ser desejada, de ser amada daquele jeito. Mas eu escolhi aquilo. Escolhi ficar. E tinha que aceitar as consequências. O tempo foi passando. Rafael cresceu. Laura cresceu. E a mentira foi ficando mais fácil de manter. Porque a gente tinha criado uma rotina. Uma dinâmica que funcionava. Estranha, mas funcionava. A gente tinha nossas piadas internas. Nossos códigos. Quando alguém da família perguntava por que a gente não dormia no mesmo quarto, a gente dizia que era porque Alberto roncava muito. E todo mundo ria e aceitava. Quando perguntavam por que a gente não era mais carinhoso em público, a gente dizia que era timidez, que era o jeito da gente. E todo mundo aceitava. A mentira foi ficando tão natural que às vezes até a gente esquecia que era mentira. Às vezes a gente realmente se sentia como um casal normal, só sem a parte física. Mas teve um momento que tudo quase desmoronou. Foi em 1995. Rafael tinha 14 anos. E ele começou a fazer perguntas. Perguntas difíceis. Mãe, por que você e o pai não dormem juntos? Eu dei a desculpa de sempre, que era por causa do ronco. Mas o pai do meu amigo também ronca e eles dormem juntos, com tampão no ouvido. Eu desviei o assunto. Mas Rafael não era bobo. Ele estava na idade de perceber coisas, de questionar, de desconfiar. E uma noite, eu estava passando pelo corredor e ouvi Rafael conversando com Laura no quarto dela. Eu acho que o papai e a mamãe não se amam mais. Acho que eles só ficam juntos por causa da gente. Laura, que tinha 11 anos, respondeu. Mas eles são felizes. Eles sorriem. Eles brincam com a gente. Mas eles não se beijam. Nunca. Você já viu eles se beijando? Silêncio. Não. Nunca vi. Eu senti o coração apertar. As crianças estavam percebendo. E se elas estavam percebendo, logo iam começar a fazer mais perguntas. Perguntas que a gente não sabia como responder. Contei para Alberto naquela noite. E a gente ficou acordado até tarde conversando sobre o que fazer. A gente precisa ser mais convincente, ele disse. Precisa fingir melhor. Como? A gente vai começar a se beijar na frente deles. A gente vai fingir que dorme junto. Ele suspirou. Eu não sei. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Porque se eles descobrem a verdade, eles vão ficar traumatizados. Vão achar que a vida inteira foi mentira. E foi. A vida inteira deles foi mentira. Mas uma mentira feita de amor. A gente ama eles. De verdade. Isso não é mentira. Eu sei. Mas eles não vão entender assim. Então a gente começou a fingir melhor. A dar as mãos quando eles estavam por perto. A dar beijinhos rápidos no rosto. A fazer comentários carinhosos um sobre o outro. E funcionou. Rafael e Laura pararam de questionar. Pararam de desconfiar. E voltaram a acreditar que a gente era um casal normal. Mas aquilo me desgastou.
Me desgastou muito. Porque era uma coisa fingir para estranhos, para a família distante, para a cidade. Mas fingir para os próprios filhos era diferente. Era mais pesado, mais errado. E teve noites que eu questionei. Questionei se a gente estava fazendo a coisa certa. Se não era melhor contar a verdade. Se não era melhor se divorciar e cada um seguir sua vida. Mas toda vez que eu pensava nisso, eu olhava para Rafael e Laura, para aquelas crianças felizes que a gente tinha criado. E eu sabia que não podia. Não podia destruir a família deles. Não podia tirar a estabilidade deles. Então eu continuei. Continuamos. Fingindo. Mentindo. Mas também amando. Porque por mais que fosse uma mentira, o amor era real. O amor pelos filhos. O amor um pelo outro, na medida do possível. Os anos passaram. Rafael se formou. Arrumou emprego. Começou a namorar. Laura também. E de repente, a gente estava vendo eles construindo suas próprias famílias. Rafael casou em 2005, com uma moça linda chamada Patrícia. E 2 anos depois, tiveram o primeiro filho, nosso primeiro neto, um menininho lindo que ganharam o nome de Pedro. Laura casou em 2008, com um rapaz bom, trabalhador. E em 2010 tiveram uma menina, nossa primeira neta, Isabela. E vendo eles ali, com suas famílias, felizes, eu soube que tinha valido a pena. Todo o sacrifício. Toda a mentira, toda a dor, tinha valido a pena. Mas com os filhos crescidos e fora de casa, a realidade bateu. A gente estava sozinho de novo. Só eu e Alberto. E a mentira não era mais necessária. Pelo menos não dentro de casa. Foi estranho. Muito estranho. Porque por tantos anos a gente tinha fingido que às vezes eu esquecia qual era a verdade. Às vezes eu olhava para Alberto e pensava, será que eu realmente não o amo como esposa? Ou será que eu aprendi a amá-lo dessa forma estranha e adaptada? Uma noite, em 2012, ele estava sentado na varanda, olhando para o nada. E eu me sentei ao lado dele. No que você está pensando? Em tudo. Na nossa vida. Nas escolhas que a gente fez. Você se arrepende? Ele ficou em silêncio. Um silêncio longo. Eu me arrependo de ter mentido para você no começo. De ter te enganado. De ter te tirado a chance de ter uma vida normal com alguém que pudesse te amar do jeito certo. Mas você não se arrepende do resto? Dos filhos? Da família que a gente construiu? Não. Disso eu nunca vou me arrepender. Rafael e Laura são as melhores coisas que aconteceram na minha vida. E você me salvou, Carmen. Você me deu uma vida que eu nunca poderia ter tido sozinho. Eu segurei a mão dele. A gente salvou um ao outro. E foi verdade. Porque por mais estranha que fosse nossa situação, por mais errada que pudesse parecer, a gente realmente tinha se salvado. Eu tinha dado a ele uma capa de normalidade, uma família, uma vida respeitável. E ele tinha me dado companheirismo, filhos, uma vida com propósito. Não era o casamento dos sonhos de ninguém, mas era nosso. E de uma forma torta, estranha, funcionava. Até que em 2018, tudo mudou de novo. Alberto começou a passar mal. Falta de ar, cansaço, dor no peito. Fomos no médico. E o diagnóstico veio como um soco no estômago. Câncer. Câncer de pulmão. Estágio avançado. Ele nunca tinha fumado. Nunca. Mas o câncer não se importou com isso. Veio do mesmo jeito. Agressivo. Rápido. Mortal. Os médicos deram 6 meses. Talvez 1 ano com tratamento. Alberto decidiu fazer o tratamento.
Não por ele, mas por Rafael e Laura. Pelos netos. Ele queria mais tempo, mesmo que fosse pouco. E naqueles meses, algo mudou. A relação da gente mudou. Não sei se foi a proximidade da morte, ou se foi finalmente ter permissão para ser totalmente honestos. Mas a gente ficou mais próximo, mais verdadeiro, mais nós mesmos. Alberto me contou coisas que nunca tinha contado. Sobre como era amar alguém que não podia ter. Sobre como era viver reprimido a vida inteira. Sobre os homens que ele tinha achado atraentes ao longo dos anos, mas nunca tinha nem falado com por medo. E eu contei para ele também. Sobre as noites que eu tinha chorado sozinha. Sobre as vezes que eu tinha desejado um toque. Um beijo de verdade. Uma noite de amor real. Mas também sobre como eu tinha aprendido a ser feliz do nosso jeito. A encontrar contentamento na amizade. No companheirismo. No amor platônico que a gente tinha. O tratamento foi brutal. Quimioterapia. Radioterapia. Alberto perdeu o cabelo. Perdeu peso. Perdeu a cor. Mas não perdeu a dignidade. Ele continuava sorrindo para os netos. Continuava brincando com eles. Continuava fingindo que estava tudo bem. Mas eu via. Via a dor nos olhos dele. Via o cansaço. Via o medo. E eu segurava a mão dele nas madrugadas quando ele não conseguia dormir por causa da dor. E ele segurava a minha quando eu chorava escondido. Foi nessa época que a gente ficou realmente próximo. Mais próximo do que tinha sido nos 40 anos de casamento. Porque não tinha mais nada a esconder. Não tinha mais nada a fingir. Era só nós dois. Dois amigos enfrentando o fim juntos. Rafael e Laura vinham visitar todo fim de semana. Traziam os netos. E Alberto se iluminava quando via eles. Era como se a dor sumisse por algumas horas. Como se ele voltasse a ser o pai forte, saudável que eles conheciam. Mas depois que eles iam embora, ele desabava. Literalmente desabava. E eu estava lá. Sempre lá. Uma noite, 6 meses depois do diagnóstico, ele estava particularmente mal. A dor estava insuportável. Os remédios não faziam mais efeito. E ele chorava. Chorava como uma criança. Eu segurei ele. Deixei ele chorar no meu colo. E quando ele finalmente se acalmou, ele disse algo que me partiu o coração. Carmen, eu desperdicei minha vida. Desperdicei a sua vida. A gente podia ter sido feliz de verdade. Mas eu tive medo. E agora é tarde demais. Não é tarde. E você não desperdiçou nada. A gente tem uma vida. Uma vida boa. Filhos maravilhosos. Netos lindos. Uma família que funciona. Mas não é real. É tudo baseado em mentira. Mentira é uma palavra muito forte. A gente fez o melhor que podia com as opções que tinha. E olha aonde a gente chegou. Olha o que a gente construiu. Ele me olhou. Aqueles olhos que um dia tinham sido tão cheios de vida e agora estavam apagados, cansados. Você é uma mulher incrível. Você merecia alguém que te amasse direito, que te fizesse feliz de verdade. Você me fez feliz. Do seu jeito. Do nosso jeito. E isso é suficiente. Mas era realmente suficiente? Ou eu estava apenas me convencendo disso para não ter que admitir que tinha desperdiçado minha vida inteira? Eu não sabia. E talvez nunca soubesse. Os meses passaram. Alberto foi ficando cada vez pior. Os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. Que era questão de semanas. Talvez dias. E foi então que ele tomou uma decisão. Uma decisão que me assustou. Eu quero contar para eles.
Para Rafael e Laura. Quero que eles saibam a verdade antes de eu morrer. Não. Você não pode. Vai destruir eles. Vai destruir a imagem que eles têm de você, de mim, da família. Eles merecem saber. Merecem saber quem eu realmente sou. Não essa farsa que a gente criou. Mas por que agora? Por que no final? Por que não deixa as coisas como estão? Porque eu não quero morrer mentindo. Eu já menti a vida toda. Pelo menos no final, eu quero ser honesto. Eu implorei para ele não fazer isso. Implorei. Disse que ia destruir tudo. Que Rafael e Laura não iam entender. Que iam nos odiar. Que iam ficar traumatizados. Mas Alberto estava decidido. E uma semana depois, ele chamou os dois na casa. Disse que precisava conversar. Que era importante. Eu estava apavorada. Com medo do que ia acontecer. Do que eles iam dizer. Do que iam pensar. Alberto estava deitado no sofá da sala. Fraco demais para sentar direito. Rafael e Laura sentaram nas cadeiras em frente. E eu fiquei de pé, no canto, tremendo. Filhos, ele começou com a voz fraca. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Algo que eu deveria ter contado há muito tempo. Mas tive medo. E agora, antes de eu partir, eu preciso ser honesto. Rafael e Laura se entreolharam. Confusos. Preocupados. Vocês sabem que eu e sua mãe sempre amamos vocês, né? Vocês sabem que tudo que a gente fez foi pensando em vocês, no bem de vocês. Pai, o que está acontecendo? Você está nos assustando. Alberto respirou fundo. Com dificuldade. Eu não sou o homem que vocês acham que eu sou. Eu nunca fui. Eu passei a vida inteira fingindo. Mentindo. E sua mãe? Sua mãe foi cúmplice dessa mentira porque ela quis me proteger. Quis proteger vocês. Papai, do que você está falando? E então ele contou. Contou tudo. Sobre ser gay. Sobre ter enganado a mim no começo. Sobre o pacto que a gente tinha feito. Sobre vivermos como amigos ao invés de marido e mulher. Sobre tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael e Laura ficaram paralisados, processando, tentando entender. E então Laura começou a chorar. Um choro de quem teve o chão puxado debaixo dos pés. Nossa vida inteira foi mentira? Tudo? Vocês nunca se amaram. Eu me aproximei dela. Tentei tocar nela. Mas ela se afastou. Laura, a gente ama vocês. Isso nunca foi mentira. Nunca. Mas vocês mentiram sobre tudo. Sobre o casamento. Sobre quem vocês são. A gente cresceu achando que tinha uma família normal e era tudo farsa. Não era farsa, Alberto disse fraco. Era sobrevivência. Era o único jeito que a gente podia existir naquela época. Rafael estava em choque. Mudo. Apenas olhando para a gente como se fossemos estranhos. E a adoção? Vocês adotaram a gente por quê? Para manter as aparências. Não. A gente adotou vocês porque queria ser pais. Porque queria uma família. Vocês foram desejados. Amados. Mas não da forma certa. Laura gritou. Não de verdade. Vocês usaram a gente para manter a mentira. Alberto estava chorando agora. Lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Me perdoem. Por favor. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Mas eu não sabia como fazer diferente. Eu não queria morrer escondido. Rafael finalmente falou. A voz dele saiu rouca, controlada. Eu preciso ir. Eu preciso processar isso. E ele levantou. Laura também. E os dois saíram. Sem se despedir.
sem olhar para trás. Alberto desabou, soluçando, dizendo que tinha sido um erro, que tinha destruído tudo, que devia ter ficado calado. Eu segurei ele e chorei junto, porque eu sabia que talvez a gente tivesse perdido nossos filhos, tivesse perdido tudo que tinha construído, tudo por causa da verdade. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Rafael e Laura não atendiam minhas ligações, não respondiam mensagens. Era como se a gente tivesse morrido para eles. Alberto piorou, não só fisicamente, emocionalmente. A culpa estava matando ele mais rápido que o câncer. Ele repetia sem parar que tinha sido um erro, que tinha destruído a família, que devia ter morrido em silêncio. Uma semana depois, Rafael apareceu, sozinho. O rosto dele estava tenso, cansado, como se ele não tivesse dormido direito. Ele sentou ao lado da cama onde Alberto estava deitado, e ficou em silêncio por um longo tempo, só olhando. Finalmente, ele falou: "Eu passei a semana inteira tentando entender, tentando processar, e eu não consigo. Eu não consigo aceitar que minha vida inteira foi baseada numa mentira." Alberto tentou falar, mas Rafael o interrompeu. "Mas eu também não consigo te odiar. Eu tentei. Tentei sentir raiva, nojo, qualquer coisa. Mas não consigo. Porque você é meu pai, o homem que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta, que foi em todas as minhas apresentações da escola, que me consolou quando eu levei o primeiro fora. Você é meu pai. E isso não é mentira." Alberto começou a chorar. E Rafael também. "Eu não sei se eu consigo perdoar completamente. Não agora. Mas eu não quero que você morra achando que eu te odeio. Porque eu não odeio. Eu só preciso de tempo." Alberto segurou a mão do Rafael, com a pouca força que tinha. "Obrigado. Obrigado por vir. Obrigado por não me odiar." "E a Laura?" Eu perguntei com medo da resposta. Rafael suspirou. "Ela está pior que eu. Ela se sente traída de uma forma que eu não sei se ela vai superar. Mas eu vou conversar com ela. Vou tentar fazer ela entender. Ela não precisa entender. Ela só precisa não me odiar." Rafael ficou por algumas horas, conversando com Alberto, fazendo as perguntas que precisava fazer, tentando preencher as lacunas, tentando entender quem era realmente o pai dele. E quando ele foi embora, pela primeira vez em dias, Alberto sorriu. Um sorriso pequeno, fraco, mas real. 2 dias depois, foi Laura quem apareceu. E ela não estava bem. Os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto pálido, abatido. Ela se sentou na beirada da cama e ficou olhando para Alberto por um longo tempo, como se estivesse vendo ele pela primeira vez. "Eu vim porque o Rafael me obrigou", ela disse com a voz dura. "Ele disse que eu ia me arrepender se você morresse e eu não tivesse vindo. E você acha que vai se arrepender?" Ela ficou em silêncio. E então começou a chorar. Um choro profundo, doloroso. "Eu não sei. Eu não sei o que eu sinto. Eu me sinto traída. Eu me sinto enganada. Mas ao mesmo tempo você é meu pai. E eu te amo. E te odiar dói mais do que te perdoar." Alberto estendeu a mão, trêmula, fraca. E Laura segurou. E chorou mais. "Me perdoa, filha. Por favor. Eu sei que não mereço. Mas me perdoa. Eu não sei se eu consigo. Não agora. Mas eu estou aqui. Estou aqui porque mesmo com raiva, mesmo magoada, eu ainda te amo." E isso bastou.
Bastou para Alberto, para ter seus filhos ali, mesmo que ainda estivessem processando, mesmo que ainda estivessem magoados. Eles estavam ali. E isso significava que não estava tudo perdido. Nos dias seguintes, Rafael e Laura passaram a vir mais. Não todo dia, mas quando podiam. E aos poucos, muito aos poucos, eles foram fazendo as pazes. Não no sentido de esquecer, mas no sentido de aceitar. Eles fizeram perguntas, muitas perguntas, sobre como tinha sido. Porque a gente tinha escolhido aquilo. Se a gente se arrependia. E Alberto respondeu tudo, com honestidade total, sem omitir nada. E eu também respondi. Contei sobre como tinha sido para mim, sobre os sacrifícios, sobre a solidão, mas também sobre o amor estranho, platônico, mas real que eu tinha desenvolvido por Alberto ao longo dos anos. Laura me perguntou algo que eu nunca tinha me perguntado. Mãe, você já pensou em ter outro relacionamento? Já pensou em ter alguém de verdade? Eu pensei por um momento. Não. Nunca pensei seriamente. Porque traição não era opção. Divórcio também não. E eu não ia fazer com Alberto o que ele fez comigo. Não ia usar outra pessoa para preencher um vazio. Eu escolhi ficar e aceitar as consequências dessa escolha. Mas você não foi feliz. Eu fui feliz à minha maneira. Eu tive vocês dois. Tive uma família. Tive um companheiro, mesmo que não do jeito tradicional. Teve coisas que faltaram? Teve. Mas teve muitas outras que sobraram. Rafael balançou a cabeça. Eu ainda acho errado. Acho que vocês deviam ter se divorciado. Ter vivido suas vidas de verdade. Na época, divórcio significava destruição social. Especialmente para seu pai. Ele podia ter sido morto, internado, destruído. E eu não ia permitir isso. Alberto ouviu tudo em silêncio. E então disse algo que me surpreendeu. Carmen é uma santa. Ela sacrificou a vida dela por mim. E eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Eu não sou santa. Só fiz o que achei que era certo na época, com as informações e opções que tinha. E foi então que Laura perguntou algo que estava obviamente queimando na língua dela. Pai, você já ficou com alguém? Com algum homem? Alberto balançou a cabeça. Nunca. Eu juro. Eu tive medo demais. Eu não quis arriscar ser descoberto. Arriscar destruir nossa família. Então eu vivi reprimido. A vida toda. Laura começou a chorar de novo. Isso é tão triste. Você nunca se permitiu ser feliz. Você viveu uma mentira a vida toda e morreu sem nunca ter sido você mesmo. Mas eu fui feliz. De certa forma. Eu tive vocês. Tive os netos. Tive uma vida respeitável. Teve muita gente como eu que não teve nada disso. Que morreu sozinha. Rejeitada. Destruída. Eu tive sorte. Tive sua mãe. E foi ali, naquele momento, que eu vi. Vi Rafael e Laura finalmente entendendo. Não concordando necessariamente, mas entendendo. Entendendo que não tinha vilão nessa história. Só pessoas tentando sobreviver da melhor forma que conseguiam. Alberto morreu 3 semanas depois dessa conversa. Morreu em casa. Na cama dele. Com a gente ao redor. Rafael, Laura, eu. Ele estava consciente até quase o final. E as últimas palavras dele foram para mim. Obrigado. Por tudo. Por ter ficado. Por ter me dado uma vida. Por ter me amado do seu jeito. Eu segurei a mão dele. Beijei a testa dele. E sussurrei. Eu te amo. Do meu jeito estranho.
Mas te amo. Ele sorriu. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. E fechou os olhos. E se foi. O velório foi cheio. Tanta gente. Amigos. Parentes. Colegas de trabalho. Todos falando sobre como Alberto era um homem bom. Um pai exemplar. Um marido dedicado. E era verdade. Em muitos aspectos era verdade. Só que ninguém sabia da história completa. Ninguém sabia do homem que ele realmente era. Do homem que teve que viver escondido a vida toda. Mas Rafael, Laura e eu sabíamos. E de certa forma, isso bastava. Depois do enterro, quando todo mundo foi embora, eu fiquei sozinha naquela casa grande. Sozinha de verdade pela primeira vez em 45 anos. E foi estranho. Muito estranho. Por décadas eu tinha compartilhado aquele espaço com Alberto. Mesmo dormindo em quartos separados, mesmo vivendo como amigos, ele estava sempre ali. A presença dele. A voz dele. O som dos passos dele. E agora tinha só silêncio. Um silêncio pesado. Vazio. Os primeiros meses foram difíceis. Muito difíceis. Eu não sabia quem eu era sem ele. Sem aquele papel de esposa não esposa. Sem aquela rotina que a gente tinha construído. Sem aquela mentira confortável. Rafael e Laura vinham me visitar. Traziam os netos. Tentavam me animar. Mas eu via nos olhos deles. Via que eles ainda estavam processando. Ainda estavam tentando reconciliar a imagem que tinham da família com a realidade que tinham descoberto. Um dia, uns 4 meses depois da morte do Alberto, Laura veio me visitar sozinha. A gente sentou na cozinha, tomando café. E ela fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mãe, você está feliz? Como assim feliz? Feliz de estar livre. De não precisar mais fingir. De poder finalmente viver sua vida. Eu não estava fingindo. Não nos últimos anos. A vida com seu pai tinha se tornado real para mim. Do nosso jeito, mas real. Mas agora você pode ter alguém. Alguém de verdade. Você só tem 65 anos. Ainda tem tempo. Eu não quero alguém. Eu tive minha vida. Tive meu casamento. Do jeito que foi, mas tive. Mas não teve. Não de verdade. Você sacrificou tudo. Sua felicidade. Sua vida sexual. Sua chance de ser amada de verdade. Tudo pelo papai. E ele nem era seu marido de verdade. Ele era sim. Só que de uma forma diferente. E eu escolhi aquilo. Ninguém me obrigou. Eu escolhi ficar. Escolhi construir aquela vida. E não me arrependo. Como você não se arrepende? Como você pode dizer isso? Porque vocês dois existem. Porque eu tive uma família. Porque eu não vivi uma vida convencional, mas vivi uma vida com propósito. Com amor. Com significado. Laura começou a chorar. Eu não sei se eu conseguiria fazer o que você fez. Eu não sei se conseguiria sacrificar tanto. Você nunca vai precisar. Porque o mundo mudou. Hoje, seu pai poderia viver abertamente. Poderia ser quem ele era. Não teria que se esconder. Não teria que mentir. Mas na nossa época, não tinha essa opção. E isso te deixa com raiva. Raiva de Deus, do mundo, do papai, do mundo, às vezes, das circunstâncias. Mas do seu pai? Não. Nunca. Ele foi vítima tanto quanto eu. Talvez mais. Porque ele nunca pôde ser quem realmente era. Nunca pôde amar quem queria amar. Viveu e morreu reprimido. Laura segurou minha mão. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não sou forte. Só fiz o que precisava ser feito.
Qualquer pessoa no meu lugar faria o mesmo. Não, não faria. A maioria teria abandonado ele. Teria se divorciado. Teria exposto ele. Mas você ficou. Você protegeu ele. Até o fim. E foi ali que eu percebi. Percebi que por mais que tivesse sido difícil, por mais que tivesse sacrificado coisas, eu tinha feito a coisa certa. Pelo menos a coisa certa para mim. Para a minha consciência. Rafael demorou mais para processar. Ele era mais racional, mais analítico. E ele via a situação de uma forma mais pragmática. Ele veio me visitar uns 6 meses depois da morte do Alberto. E trouxe um questionamento. Mãe, eu entendo porque você ficou com o papai. Entendo a época, as circunstâncias. Mas eu fico pensando, e se você tivesse conhecido outro homem nesse meio tempo? Um homem que te amasse de verdade? Você teria ficado mesmo assim? Eu nunca pensei nisso. Nunca me permiti pensar. Porque traição não era opção. Mesmo num casamento que não era realmente um casamento. Mas não seria traição. Seria apenas você vivendo sua vida, tendo o que era seu por direito. Na minha cabeça, seria traição. Seria quebrar o pacto que a gente tinha feito. E eu não ia fazer isso. Mesmo que significasse ficar sozinha a vida toda, sem nunca ter um relacionamento real, mesmo assim. Rafael balançou a cabeça. Não concordando, mas respeitando. Eu admiro você, mãe. Mas também fico triste. Triste que você tenha tido que abrir mão de tanto. Eu não abri mão de tudo. Tive vocês. Tive os netos. Tive 45 anos de companheirismo. Não foi o casamento perfeito dos sonhos. Mas quantas pessoas têm isso? Quantos casamentos normais são felizes de verdade? Ele não tinha resposta para isso. Os anos foram passando. Eu continuei sozinha na casa, mantendo a rotina, cuidando do jardim que Alberto tinha plantado, vendo os netos crescerem, vivendo. Teve dias que eu sentia falta dele. Sentia falta das conversas, das piadas internas, do companheirismo. Mas não do jeito que viúvas normais sentem falta. Era uma saudade diferente. A saudade de um amigo, de um parceiro de vida, não de um amante. E teve dias que eu me perguntava como teria sido se as coisas fossem diferentes. Se eu tivesse nascido em outra época. Se Alberto tivesse tido coragem de viver abertamente. Se a gente tivesse tomado decisões diferentes. Mas essas perguntas não levavam a lugar nenhum. O passado era o passado. Não dava para mudar. Só dava para aceitar. E seguir em frente. Foi em 2022, 4 anos depois da morte do Alberto, que algo inesperado aconteceu. Eu estava no supermercado fazendo compras quando uma mulher se aproximou de mim. Uma mulher da minha idade, talvez um pouco mais nova. Carmen? Você é a Carmen. Eu olhei para ela. Não reconheci de imediato. Sou eu. E você é? Marisa. A gente estudou juntas. Há muitos anos. Você lembra? E então eu lembrei. Marisa. A menina tímida que sentava no fundo da sala. Que era minha colega no primário. Meu Deus! Marisa! Quantos anos! Como você está? A gente conversou ali mesmo, no meio do corredor do supermercado, trocando informações. Ela tinha se mudado para outra cidade depois de casar. Tinha voltado recentemente depois de se divorciar. Estava morando sozinha, recomeçando a vida. E você? Ela perguntou. Como está sua família? E eu contei. Contei que era viúva, que tinha 2 filhos, netos.
uma vida tranquila. Ela me deu o telefone dela. Disse para a gente se encontrar algum dia, tomar um café, matar a saudade. E a gente se encontrou. E começou a se encontrar com frequência. Uma vez por semana. Depois 2. E virou amizade. Uma amizade boa. Leve. Sem julgamentos. Foi Marisa quem me incentivou a sair mais. A conhecer gente nova. A não ficar presa em casa vivendo só de memórias. E aos poucos, eu comecei a fazer isso. Comecei a ir em eventos da igreja. Em grupos de terceira idade. Em encontros de viúvas. E foi estranho. Estranho estar no mundo de novo. Estranho ser só Carmen. Não a esposa do Alberto. Só Carmen. E teve um homem. Um senhor viúvo que começou a demonstrar interesse. Seu nome era Mário. 70 anos. Gentil. Educado. Interessante. Ele me convidou para jantar. E eu aceitei. Nervosa. Muito nervosa. Porque era a primeira vez em 45 anos que eu saía com um homem que não era Alberto. O jantar foi bom. A conversa fluiu. Mário era viúvo há 2 anos. Tinha perdido a esposa para um derrame. Tinha 3 filhos. 6 netos. E estava tentando reconstruir a vida. No final da noite, na porta da minha casa, ele tentou me beijar. Um beijo de boa noite. Inocente. Respeitoso. E eu deixei. Pela primeira vez em décadas, eu beijei um homem. Um beijo de verdade. Um beijo com desejo. Com possibilidade. E sabe o que eu senti? Culpa. Culpa profunda. Como se estivesse traindo Alberto. Mesmo ele estando morto há 4 anos. Mesmo nosso casamento tendo sido o que foi. Eu me afastei. Pedi desculpas. Disse que não estava pronta. Que talvez nunca estaria. E Mário entendeu. Disse que não tinha problema. Que cada um tem seu tempo. Mas aquilo me fez pensar. Fez-me questionar. Porque eu me sentia culpada. Porque eu não conseguia seguir em frente. Alberto tinha ido. Eu estava livre. Livre de verdade pela primeira vez na vida. Mas será que eu queria essa liberdade? Ou será que eu tinha me acostumado tanto com aquela vida, com aquele papel, que não sabia mais ser outra coisa? Conversei com Laura sobre isso. Sobre o Mário. Sobre o beijo. Sobre a culpa que eu tinha sentido. E ela disse algo que me surpreendeu. Mãe, você sabe que o papai ia querer que você fosse feliz, né? Ele não ia querer que você ficasse presa ao passado. Presa a ele. Mas eu me sinto como se estivesse traindo ele. Traindo a memória dele. Você não está traindo ninguém. Você cumpriu seu papel. Ficou com ele até o fim. Cuidou dele. Amou ele do jeito que podia. Agora é sua vez. Sua vez de viver para você. Mas eu não sei se eu quero. Não sei se eu consigo ter um relacionamento de verdade depois de 45 anos fingindo. Você não estava fingindo. Não totalmente. Você amava o papai. Do seu jeito. E agora você pode amar outra pessoa. De outro jeito. Do jeito certo. Mas e se eu não souber como? E se eu não souber ser esposa de verdade? Eu passei a vida toda sendo meio esposa, meio amiga. Como eu viro esposa completa agora? Você descobre. Você aprende. Você se permite. Mas a verdade é que eu tinha medo. Medo de me abrir. Medo de ser vulnerável. Medo de deixar alguém me ver de verdade. Porque por 45 anos eu tinha vivido guardando segredo. Guardando sentimentos. Guardando tudo. Liguei para Mário.
Pedi desculpas pela forma abrupta que tinha terminado nosso encontro. E expliquei. Não contei tudo. Não contei sobre Alberto. Mas expliquei que eu tinha um casamento complicado. Que estava tentando me encontrar de novo. Que precisava de tempo. Ele foi compreensivo. Disse que entendia. Que não tinha pressa. Que se eu quisesse tentar de novo, devagar, ele estava disposto. E a gente tentou. Devagar. Muito devagar. Jantares. Cafés. Caminhadas no parque. Conversas longas. E aos poucos, eu fui me abrindo. Fui contando sobre minha vida. Sobre meu casamento. Não tudo, mas o suficiente para ele entender que não tinha sido convencional. Mário me contou sobre o casamento dele também. Sobre como tinha sido apaixonado pela esposa. Sobre como tinha sido difícil perdê-la. Sobre como estava tentando recomeçar porque solidão doía demais. E a gente foi se conectando. De verdade. Sem fingimentos. Sem mentiras. Apenas duas pessoas idosas tentando encontrar companhia. Conforto. Talvez amor. 3 meses depois do primeiro jantar, Mário me perguntou se eu queria namorar sério. Se eu queria tentar construir algo juntos. E eu disse sim. Com medo. Com dúvida. Mas disse sim. O namoro foi diferente de tudo que eu tinha vivido. Mário me tocava. De verdade. Segurava minha mão. Me abraçava. Me beijava. E no começo foi estranho. Muito estranho. Porque eu não estava acostumada. Não estava acostumada a ser desejada. A ser tocada com intenção romântica. Mas aos poucos, eu fui me acostumando. Fui permitindo. Fui gostando. Até que chegou o momento. O momento que eu sabia que ia chegar. Mário me convidou para passar um fim de semana na casa dele. Uma casinha na praia. Só nós dois. E eu sabia o que aquilo significava. Sabia o que ele estava propondo. E eu entrei em pânico. Pânico real. Porque eu tinha 69 anos. E tinha tido relações sexuais menos de 10 vezes na vida. Todas com Alberto. Todas mecânicas. Todas sem prazer real. E agora, depois de décadas, eu ia fazer aquilo de novo. Com outro homem. Sendo quem eu realmente era. Conversei com Marisa sobre isso. Ela foi a única pessoa que eu senti que podia conversar. Carmen, você está com medo do quê? De não saber fazer? De não gostar? Do que? De tudo. De ser ridícula. De decepcionar ele. De descobrir que eu sou assexuada ou sei lá o que depois de tantos anos sem sentir nada. Você não é assexuada. Você só nunca teve a chance de descobrir o que você gosta. O que te dá prazer. Porque com Alberto não podia ter isso. Mas e se eu não gostar mesmo? E se for tudo um esforço? Então você descobre isso. E tudo bem. Você não precisa fazer nada que não quer. Mário parece ser um homem bom. Ele vai entender. Eu aceitei o convite. Com o coração na boca. Com medo. Mas aceitei. O fim de semana foi revelador. De várias formas. Na primeira noite, Mário tentou me beijar de uma forma mais intensa. Mais apaixonada. E eu congelei. Literalmente congelei. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ele parou na hora. Carmen, o que foi? Eu fiz algo errado. E então eu contei. Contei tudo. Sobre Alberto. Sobre o casamento. Sobre nunca ter tido uma relação de verdade. Sobre o medo. Sobre tudo. Ele me ouviu em silêncio. Sem me julgar. E quando terminei, ele apenas me abraçou. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por ser honesta.
E saiba que a gente não precisa fazer nada. Nada que você não queira. A gente pode só dormir. Só ficar junto. Sem pressão. E foi o que a gente fez naquela noite. Apenas dormimos. Abraçados. E pela primeira vez em décadas, eu me senti segura. De verdade segura. Com alguém que me aceitava como eu era. Com toda a minha bagagem. Toda a minha história complicada. No dia seguinte, a gente conversou mais. Sobre expectativas. Sobre limites. Sobre o que eu me sentia confortável fazendo e o que não. E Mário foi paciente. Incrivelmente paciente. E aos poucos, ao longo daquele fim de semana, eu fui me permitindo. Fui explorando. Fui descobrindo que meu corpo ainda funcionava. Que eu ainda podia sentir prazer. Que não estava quebrada. Foi estranho. Foi desajeitado. Teve momentos de riso. Momentos de choro. Momentos de insegurança. Mas também teve momentos bons. Momentos de conexão real. Momentos de descoberta. E quando voltei para casa naquele domingo à noite, eu estava diferente. Não era mais a Carmen que tinha vivido 45 anos num casamento de fachada. Era a Carmen que finalmente estava permitindo viver de verdade. Contei para Laura sobre o fim de semana. Não os detalhes íntimos, mas o suficiente para ela entender que tinha sido significativo. Ela me abraçou e chorou. Mãe, eu estou tão feliz por você. Tão feliz que você finalmente está se permitindo ser feliz. Eu me sinto culpada. Me sinto como se estivesse traindo seu pai. Você não está traindo ninguém. O papai teve a vida dele. Do jeito torto que foi, mas teve. Agora é sua vez. Sua vez de ter a sua. Rafael foi mais cauteloso. Mais protetor. Mãe, você tem certeza desse homem? Você conhece ele bem? Ele não está só atrás do seu dinheiro ou da sua casa. Eu não tenho dinheiro. E a casa é velha e precisa de reforma. Se ele quisesse isso, escolheria mal. Mas mesmo assim, eu me preocupo com você. Eu sei. E eu te amo por isso. Mas eu preciso viver, Rafael. Eu passei a vida toda cuidando de todo mundo. Do seu pai. De vocês. Agora eu preciso cuidar de mim. E ele entendeu. Aos poucos, ele entendeu. O relacionamento com Mário continuou. 1 ano. 2 anos. E ele me pediu em casamento. E eu disse não. Não porque não o amasse. Não porque não quisesse estar com ele. Mas porque eu não queria me casar de novo. Não queria assumir aquele papel de novo. Aquele compromisso legal, social. Eu queria apenas ser. Ser Carmen. Ser namorada. Ser companheira. Mas não esposa. Não de novo. Mário entendeu. Disse que estava tudo bem. Que o importante era estarmos juntos. Do jeito que fizesse sentido para mim. E foi assim que a gente continuou. Morando cada um na sua casa. Mas passando a maior parte do tempo juntos. Jantando juntos. Viajando juntos. Vivendo juntos sem os papéis oficiais. E pela primeira vez na vida, eu me senti completa. Completa de uma forma que nunca tinha me sentido antes. Hoje, em 2024, eu tenho 68 anos. Estou com Mário há 3 anos. Rafael e Laura aceitaram ele na família. Os netos o chamam de vovô Mário. E a vida é boa. Diferente do que eu imaginava. Mas boa. Eu penso muito sobre Alberto. Sobre nossa vida juntos. Sobre as escolhas que fizemos. E eu não sei mais se foram certas ou erradas. Foram apenas as escolhas que fizemos com as opções que tínhamos. Teve sacrifícios. Teve. Muitos.
Eu abri mão de ter uma vida sexual plena por décadas. Abri mão de ser desejada, de ser amada romanticamente. Abri mão de muita coisa. Mas também ganhei. Ganhei 2 filhos maravilhosos. Ganhei uma família. Ganhei um companheiro que, do jeito dele, me amou. Ganhei uma vida com propósito. E Alberto ganhou a possibilidade de existir, de ter uma vida respeitável, de ser pai, de não ser destruído pela sociedade. E isso não é pouca coisa. Não naquela época. As pessoas me perguntam se eu me arrependo, se eu faria diferente se pudesse voltar atrás. E eu não sei. Honestamente não sei. Parte de mim diz que sim. Que deveria ter terminado tudo quando descobri a verdade. Que deveria ter me divorciado. Vivido minha vida. Deixado Alberto viver a dele. Mas outra parte de mim sabe que não era tão simples. Que divórcio naquela época significava destruição social. Especialmente para Alberto. Ele podia ter sido morto, internado, destruído. E eu não ia permitir isso. Então eu fiz o que achei que era certo. E vivi com as consequências, boas e ruins. E o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que amor não tem uma forma só. Não existe um jeito certo de amar. Existe o amor romântico, apaixonado que a gente vê nos filmes. Mas também existe o amor de companheirismo. O amor de amizade profunda. O amor de 2 pessoas se protegendo mutuamente. Eu amei Alberto. Não do jeito que todo mundo espera que esposa ame marido. Mas amei. E ele me amou também. Do jeito torto dele. Do jeito que conseguia. E isso não invalida meu relacionamento com Mário agora. Não invalida o amor romântico, sexual, completo que eu sinto por ele. São amores diferentes. Vidas diferentes. Capítulos diferentes. Eu tive um casamento de 45 anos que foi uma mentira para o mundo, mas uma verdade estranha para nós 2. E agora tenho um relacionamento de 3 anos que é verdade completa. Sem mentiras. Sem fingimentos. Apenas 2 pessoas que se escolheram de verdade. E sabe de uma coisa? Ambos são válidos. Ambos têm seu lugar na minha história. Ambos me fizeram quem eu sou hoje. Se você está me ouvindo agora e está numa situação parecida, num casamento que não é o que parece, num relacionamento complicado, cheio de mentiras e meias-verdades, eu quero te dizer uma coisa. Você tem escolhas. Sempre tem escolhas. Pode não parecer que tem. Pode parecer que você está preso. Mas você não está. Você pode ficar e fazer funcionar do jeito que der. Como eu fiz. E não vai ser fácil. Vai ter sacrifícios. Vai ter dor. Mas também pode ter amor. Do tipo diferente. Do tipo inesperado. Ou você pode sair. Pode terminar. Pode recomeçar. E também não vai ser fácil. Também vai ter dor. Mas vai ter liberdade. Vai ter a chance de ser você mesmo. De viver autenticamente. Não existe resposta certa. Não existe caminho perfeito. Existe apenas o caminho que você consegue viver. O caminho que não vai te matar por dentro. E para você que é como Alberto era. Que está escondido. Que está fingindo ser quem não é. Eu também tenho uma mensagem. O mundo mudou. Não é perfeito. Ainda tem preconceito. Ainda tem violência. Ainda tem rejeição. Mas é melhor que era. Muito melhor. Hoje você pode ser quem você é. Pode amar quem você quer amar. Pode viver abertamente. E sim, vai ter gente que vai te rejeitar. Vai ter família que vai te abandonar. Mas também vai ter gente que vai te aceitar. Que vai te amar. Que vai te apoiar. Não desperdice sua vida vivendo para as expectativas dos outros. Não faça o que Alberto fez.
Não viva e morra escondido. Não se case com alguém que você não ama romanticamente só para manter as aparências. Porque não é justo. Não é justo com você. E não é justo com a pessoa que você está usando como fachada. Alberto não era mau caráter. Ele era um produto da época dele. Um homem assustado tentando sobreviver da única forma que sabia. E eu não o culpo. Não mais. Mas você que está vivendo hoje, em 2024, você tem mais opções. Mais possibilidades. E eu imploro que você as use. Que você seja corajoso. Que você seja você mesmo. E para as Carmens de hoje. Para as mulheres que estão em relacionamentos complicados. Em casamentos sem amor. Em situações que não são o que parecem. Você não precisa ficar. Você não precisa sacrificar sua vida inteira por lealdade ou medo ou obrigação. Eu fiquei. E eu não me arrependo completamente. Mas eu também perdi muito. Perdi décadas de intimidade real. De amor romântico. De ser desejada. E só agora, aos 68 anos, com Mário, que eu descobri o que é ser amada de verdade. Ser tocada com desejo real. Ser vista como mulher, não apenas como companheira conveniente. E é maravilhoso. Mas também é triste. Triste ter perdido tanto tempo. Triste ter descoberto tão tarde. Então não espere. Não espere até ficar velha. Não espere até seu parceiro morrer. Viva agora. Escolha agora. Seja feliz agora. Porque a vida é curta. Muito curta. E a gente não tem garantia de amanhã. Alberto morreu aos 70 anos sem nunca ter vivido quem ele realmente era. Sem nunca ter amado quem ele queria amar. E isso é uma tragédia. Uma tragédia que poderia ter sido evitada se o mundo fosse diferente. Se a época fosse diferente. Se ele tivesse sido mais corajoso. Mas o mundo é diferente agora. A época é diferente. Então seja corajoso. Seja você mesmo. Ame quem você quer amar. Viva a vida que você quer viver. E se alguém te julgar, se alguém te rejeitar, lembre-se. A opinião deles não vale sua felicidade. Não vale sua autenticidade. Não vale sua vida. Eu passei 45 anos vivendo para as expectativas dos outros. Vivendo para manter as aparências. Vivendo para proteger um segredo que não era nem meu. E agora, nos últimos anos da minha vida, eu finalmente estou vivendo para mim. Finalmente estou sendo Carmen. Não a esposa do Alberto. Não a mãe do Rafael e da Laura. Apenas Carmen. E é libertador. É assustador. Mas é libertador. Aquela noite em 1979, quando Alberto me pegou por trás na cozinha e confessou seu segredo, mudou tudo. Mudou o curso da minha vida. Mudou quem eu era. Mudou o que eu pensava que sabia sobre amor, sobre casamento, sobre felicidade. E por muito tempo eu pensei que tinha sido mudado para pior. Que tinha sido roubada. Enganada. Usada. Mas hoje eu vejo diferente. Hoje eu vejo que foi mudado. Apenas mudado. Nem para melhor nem para pior. Apenas diferente. Eu vivi uma vida que ninguém espera. Uma vida que ninguém planeja. Uma vida cheia de mentiras, mas também cheia de amor. De sacrifício, mas também de propósito. E eu sobrevivi. Mais que sobrevivi. Eu vivi. E agora, no outono da minha vida, eu estou finalmente vivendo para mim. E isso, essa liberdade tardia, essa felicidade atrasada, vale tudo. Vale cada lágrima, cada noite sozinha, cada sacrifício. Porque eu cheguei aqui. Cheguei inteira. Cheguei viva. E cheguei pronta para aproveitar o tempo que me resta. E essa é minha história. A história da mulher cujo marido a pegou por trás e confessou um segredo que mudou tudo. A história de um casamento impossível que durou 45 anos. A história de amor não convencional que salvou 2 vidas, mas também custou muito. É uma história complicada. Cheia de nuances.
cheia de perguntas sem respostas certas. Mas é minha história. E eu a aceito. Com todas as suas imperfeições. Com todos os seus desvios. Com toda sua estranheza. Porque no final, a vida não é sobre ter a história perfeita. É sobre ter sua história. E viver ela da melhor forma que você consegue. Obrigada por me ouvir. Obrigada por não julgar. Obrigada por permitir que eu finalmente contasse isso. E lembre-se, sua história também é válida. Por mais estranha que seja. Por mais diferente que seja. É sua. E isso é o que importa. Viva ela. Com coragem. Com honestidade. Com amor. E seja feliz. Do seu jeito. No seu tempo. Da sua forma. Porque você merece. Todo mundo merece.